Algumas pessoas me pediram para falar sobre esse assunto, como foram diversas pessoas mandando essa mensagem, eu resolvi dar uma atenção a esse assunto que fala sobre a uberização da perícia. Será que o trabalho do perito judicial está virando um Uber? Meu nome é Edilson Aguiar, sou economista, sou advogado, sou contador, sou especializado em ensinar pessoas comuns como se tornarem peritos e nesse vídeo eu vou reagir a uma notícia que saiu no portal do Conjur sobre essa questão da uberização. Na verdade é um artigo falando sobre a uberização da perícia. Diversas pessoas me mandaram esse artigo, né, para que eu apresentasse a minha opinião sobre a situação e hoje eu quero reagir a ele e você vai ter a oportunidade de ver a leitura. Eu não fiz a leitura anterior exatamente para que eu possa tirar as conclusões junto contigo aqui e, consequentemente, a gente possa contribuir um pouquinho aí para esse mundo da perícia. Então vamos lá, ó. O artigo é esse, acho que saiu hoje, né? Saiu ontem, na verdade, 25 de abril ali, ó. Fala plataformas intermediadoras, a preocupante uberização da perícia do Flávio Figueiredo Leonardo de Castro. Eu vou fazer a leitura e explicando com você aqui o que eu entendo do que está sendo falado pelos escritores aqui. Ó. De tempos em tempos, surgem certos produtos cujas marcas se transformam em sinônimo daquilo que denominam. À medida que a história vai sendo esquecida, as pessoas passam a não saber que certas designações não correspondem a todos os produtos da categoria. Exemplos não faltam. Gillette, Miojo, Bombril, Sucrilhos, Durex, na verdade é uma figura de linguagem que a gente tem na língua portuguesa. Um desses casos recentes é a marca Uber, que vem sendo utilizada para designar aplicativos de transporte que, resumidamente, consistem em plataformas que conectam usuários a motoristas parceiros. O trabalho dos motoristas tem caráter eventual e a qualidade de cada serviço depende da dedicação do profissional que o aplicativo designou para atender cada demanda de serviço. Interessante como introdução. Em razão do ineditismo da solução, termos relacionados surgiram, sendo um deles a uberização para designar trabalhos realizados sem vínculo, conforme demanda, distribuídos por plataformas que conectam usuários e prestadores de serviço. Eu imagino que nesse momento aqui o que os atores querem falar é o seguinte, olha, com a entrada da Uber, né, com a entrada da Uber no mercado, ela permitiu que novas pessoas entrassem no mercado. Hoje é muito simples para você entrar no mercado de trabalho e ele deve estar fazendo essa ligação, falando, cara, a perícia ela está se transformando em uma atividade menos profissional e mais de plataforma. Eu acho que é esse o caminho que ele vai seguir aqui ao longo da nossa conversa. Então, assim, a plataforma na área de serviços domésticos, de atendimento mecânico, de aulas, normalmente quem procura uma plataforma dessa sabe que a função da plataforma é realizar a conexão, não prestar o serviço. As qualidades da plataforma estão relacionadas à agilidade, quantidade de opções oferecidas e atendimento ao cliente, entre outros. Até aqui tudo bem. Agora ele vem entrar na uberização da perícia. Interessante fazer esse gancho, né? A questão assume outros contornos quando se fala em perícias técnicas, sobretudo em perícias judiciais, concordo. Nos últimos anos tem aumentado a quantidade de empresas nomeadas por juízes para atuar na função de perito judicial. Essa é uma questão que talvez foi por isso que tanta gente mandou para mim esse artigo para que eu fizesse a análise. Essa é uma questão que, na minha visão, tem um erro aqui crasso, um erro crasso. Pessoas que fizeram interpretação extensiva do que estava no Código de Processo Civil e começou a colocar empresas privadas para atuar, né, no mercado. E aí sim, a entrada dessas empresas privadas, aí eu acredito que gera uma precarização, não uma profissionalização. É claro que eu posso ser também o dinossauro que estou falando aqui simplesmente porque eu sou da época anterior, né? Talvez pode ser isso. Mas entenda que na hora que eu coloco a possibilidade de ter uma empresa ali com o objetivo de lucro, né, como a empresa ela tem que ser, eu acabo perdendo a qualidade do serviço em si. Ah, Edilson, dá para fazer um serviço padrão? Não, até hoje eu não consegui achar situações em que o serviço padrão funcionasse. Inclusive, nas grandes assessorias que fazem para esses grandes bancos, né? Vocês sabem que a minha maior militância é aqui, na perícia bancária. Então, essas assessorias que fazem para esses grandes bancos, a gente também vê essa situação de o serviço muitas vezes ficar aquém do que ele deveria ser, exatamente porque entra funcionário, sai funcionário, entra estagiário, sai estagiário e, na minha visão, a atividade do perito judicial não deveria ser assim. Então, eu já estou gostando desse artigo porque
é aquela história, né? Eu estou usando um viés de confirmação, mas eu estou gostando desse artigo porque ele vem tratando mais ou menos dessa ideia de que eu já acredito. Então vamos lá, ó. Vislumbrando tal nicho de mercado, algumas plataformas ou estruturas similares têm se cadastrado nos tribunais para ser nomeadas como se fossem empresas especializadas em perícia judicial, com atuação em muitas especialidades técnicas, às vezes em vários estados... isso aqui eu não sabia, em vários estados brasileiros. Então, ao invés de se nomear um perito, o juiz vai lá e fala, eu vou nomear essa empresa para fazer esse serviço. É algo que, de fato, chama atenção em um mercado complexo, que exige, ao mesmo tempo, especialização, disponibilidade e distanciamento dos litigantes. Surgem empresas que dizem conseguir atender a todos os requisitos, independentemente do objeto a ser periciado. Nesse ponto aqui, é bem o que eu tenho falado. Eu acho que ou esse cara, esses dois autores aqui, são bons escritores realmente, ou eles coadunam da minha ideia, ou eles são alunos para seguir essa mesma ideia. Cara, não tem como você ser especializado em tudo. Não tem como você ser especializado em tudo. Ou você é generalista e você vai fazer tudo, mais ou menos. Ou você vai ser especializado em uma área e aí sim você pode falar ocasionalmente sobre outra área, trabalhar ocasionalmente em outra área, mas você vai ser especializado só numa área. E o Código de Processo Civil, quando ele trouxe a questão do juiz nomear o perito, ele falou que o perito ele precisa ser especializado no objeto da perícia. Então, esse profissional que está aí fazendo de qualquer jeito, eu não sei se é o melhor caminho. E é o que o autor está falando aqui, os autores, né? Os autores são, deixa eu ver aqui em cima de novo, agora já me chamou a atenção. Flávio Figueiredo e Leonardo de Castro. Então, já me chamou a atenção. Deixa eu ver aqui a qualificação deles aqui embaixo. Flávio é engenheiro civil, consultor, autor e coordenador de vários livros sobre vistorias e perícias, conselheiro do IBAP e diretor da Figueiredo Associados Consultoria. Tá, o cara tem cacife. E o Leonardo é advogado especializado em Direito Processual Civil, integrante do sistema do escritório Silvieiro Advogados. Legal. Ó, legal. Pelo currículo tá legal e pelo que eles escreveram até agora tá legal. Bora lá. Em suas apresentações, então, veja que a crítica deles não é somente ao fato de estarem presas. A crítica dele é um pouquinho... A minha crítica é um pouquinho... O tom é um pouquinho menor. A crítica deles é o seguinte, olha... Nós estamos criando plataformas em que eu coloco um monte de pessoas ali dentro e eu falo que faço todos os tipos de serviços, mas, na verdade, eu estou apenas fazendo a intermediação. A intermediação, como acontece no Uber, né? O Uber coloca um monte de motorista lá dentro e tem um monte de cliente querendo esses motoristas, ele faz só a intermediação. Mas o serviço do motorista, eu entendo que possa até acontecer assim. O serviço do perito, como ele exige a imparcialidade, ele exige uma qualificação técnica absurda do profissional, acho que é difícil conseguir conciliar essas duas coisas, na minha visão até o momento, tá? Em suas apresentações, as empresas normalmente omitem suas condições de plataforma para conexão entre usuários e prestador de serviço, em outras palavras, de intermediários entre os profissionais e o Poder Judiciário. De forma muito bem disfarçada, coloca-se como empresas com quadros profissionais extremamente abrangentes, deixando de lado a informação de que tais profissionais não são seus colaboradores, mas sim seus parceiros e também clientes. Olha só, eu nem sabia que tinha essa situação já, e isso é realmente complicado. Por quê? Porque eu tenho uma plataforma que se diz vou usar um nome aqui que quem pegar pegou, que se diz uma central de peritos. E aí essa central de peritos, né, ela tá ali colocando, não estou falando de nenhum nome de fantasia, tá? Só estou criando aqui um nome aleatório. Então eu teria ali um local, uma central desses peritos, e esses peritos, eles seria nomeado no processo, e aí ele ofereceria o serviço ali dentro da plataforma dele, para aquele que estivesse disposto a oferecer o preço mais baixo, que ele possa fazer esse serviço. O que eu não acho que... Eu concordo com os autores aqui, algo totalmente fora da caixinha, fora do que deveria ser. Vamos continuar. Então ele está falando que é de forma muito bem disfarçada. Isso é ruim, né? Porque se fosse claro, para você, Uber, você já sabe que não é o dono do Uber que está indo lá. Você já sabe que não é o funcionário do Uber que está indo lá. Está claro. Agora, para o Poder Judiciário, isso não está claro. E aí eu acho que essa é a crítica que o pessoal está fazendo aqui. Vamos continuar a leitura. Assim, acima dessas sérias questões, o ponto fundamental é o seguinte. Quem o juiz está nomeando para atuar como perito judicial ao nomear uma plataforma? Ninguém. Nem o próprio juiz sabe. E isso é um problema.
Realmente, isso é um grande problema. Reflexos processuais de uma perícia sem confiança. De acordo com o CPC 2015, a nomeação do perito é realizada diretamente pelo juiz, artigo 156, parágrafo 1º, a partir de um acordo entre as partes, que é aquele perito consensual. Ao serem nomeados, as plataformas normalmente evitam atender ao disposto no parágrafo 4º do artigo 156, que determina a prévia informação dos nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participaram da perícia. Algo fundamental para indicação de impedimento de suspeição. Dito de outra forma, ao nomear uma plataforma, não se sabe quem é o nomeado. Isso faz com que o ato da efetiva nomeação, que é prerrogativa do ministrado, seja delegado a um terceiro, a plataforma intermediária. Olha que legal, legal, interessante ponto de vista. Nasce o primeiro ponto de atenção. Qual será o critério adotado pela empresa para a seleção desse profissional? E aí? É quem paga mais? Vai ser um leilãozinho ali? Um leilão, na verdade, é quem cobra menos, né? Vai ser um pregão ali. O que mais rápido responder à solicitação ou aquele com menor custo? Quem tem 5 estrelas ou aquele que realizou mais perícias no passado? Quem tem 5 estrelas lá dentro da plataforma ou aquele que tem maior experiência e que sabe aplicar efetivamente aquela questão? Não sendo o perito escolha das partes nem do juiz, estar se entregando à sorte do processo judicial à mão de um terceiro, escolhido por critérios escusos, não necessariamente por sua capacidade. Olha só. A minha crítica é um pouco menor do que essa daqui. A minha crítica é o fato de ter empresas. Eu vou abrir aqui com vocês o Código de Processo Civil, só para vocês entenderem o tamanho da brincadeira e por que eu discordo do caminho que o judiciário está seguindo. O Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe lá no artigo 156. Já vou entrar direto, artigo 156, 157, a gente estuda isso aqui o dia inteiro, né? Então, você não vai ter dificuldade. Ele fala assim, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho da tela, deixa eu ver um tamanho que caiba aqui, que fica legal. Tá, então dá para aumentar um pouquinho para cá. Isso, pronto. O artigo 156 fala o seguinte: o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Aí cortou, né? Pronto, acho que agora deu. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Olha só, parágrafo primeiro, o que ele fala? Os peritos, tá vendo que ele está trabalhando com pessoa, ele está pensando, o legislador está falando os peritos, pessoa física, serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os profissionais legalmente habilitados. E os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal. Veja, gente, é básico, né? Leitura. Órgão técnico ou científico, quando eu tenho Estado, e aí esse Estado ele vai se dividir em vários órgãos. E, deixa eu ver aqui. Aí fica atrás da câmera. Assim, já tá bom. O Estado... Aí eu fico aqui em cima. Não tem jeito. O Estado em si, a estrutura estatal, a máquina estatal, ela vai ser dividida em vários órgãos. Então, se eu tenho lá a Polícia Civil dentro do Estado da unidade federativa ali do governo, então eu vou ter dentro do governador, é o chefe do Poder Executivo estadual. E ali ele vai ter um gabinete de segurança pública, e aí dentro do gabinete de segurança pública ele tem um órgão que é a Polícia Civil. Então eu tenho um sistema de segurança pública, né? Eu tenho um órgão que é a Polícia Civil, tenho um órgão que é a Polícia Militar. Dentro da Polícia Civil eu vou ter lá um Instituto de Criminalística, entendeu? Que vai fazer ali a questão de perícia legal, de grafotecnia, de assinatura, papiloscopia e tudo mais. Mas veja que é um órgão dentro da estrutura estatal. Quando o legislador traz essa questão, na minha visão, tá? Se eu tiver errado, você coloca aí no comentário, tá? Pode ficar à vontade para comentar. Na minha visão, a interpretação aqui tem que ser restritiva. Quando ele me fala que eu posso nomear um órgão técnico ou científico, ele está falando órgão técnico ou científico, não colocou empresa, não colocou nada. Aí o que aconteceu? Os tribunais de justiça, na hora que eles foram fazer, até se você pegar a resolução 233, vou mostrar para você aqui também, que essa é uma questão que eu acho preocupante. Tem muita gente que está levando assim meio na brincadeira. A resolução 233 do CNJ é a resolução que cria o cadastro eletrônico de peritos, tá? Resolução 233 do CNJ.
ela cria o cadastro eletrônico de peritos. Então, olha só, deixa eu ver se vai dar para tentar colocar de um tamanho que fica legal. Então, considerando a necessidade, o artigo 156, que determina que o juiz vai ser assistido pelo perito, a necessidade de formação de cadastro pelo Tribunal de Profissionais e de órgãos técnicos e científicos, tá vendo? Órgão técnico e científico. Ele vai falar o seguinte, cara, vamos instituir o cadastro eletrônico de peritos e órgãos técnicos ou científicos. Vai ter a lista dos profissionais e órgãos aptos a serem nomeados, entendeu? Para a formação, ele vai fazer a consulta, o que está lá na própria legislação. Aí ele coloca assim, ó, cada tribunal publicará edital fixando os requisitos a serem cumpridos e os documentos que deverão ser apresentados. Só que ele não abriu, do mesmo jeito que o legislador não abriu a possibilidade para a pessoa jurídica, a resolução 236 do CNJ não abriu a possibilidade para a pessoa jurídica, mas os tribunais de justiça esticaram essa interpretação e colocaram lá a possibilidade de nomeação de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. No meu entendimento, pessoa jurídica não deveria estar nomeada, porque isso é uma atividade de pessoa, né, de profissional. Não é uma atividade de empresa em si, não é uma atividade empresarial em si. Então, para mim, esse é um ponto caro, esse é um ponto preocupante, porque eu tenho visto aí muita gente que pode abrir empresa, abre empresa, toca, faz a coisa funcionar, mas eu preciso que você entenda assim, ó, não tem na legislação, e uma situação como essa, que os colegas aqui estão apresentando, os colegas Flávio e Leonardo, estão apresentando, é uma situação grave, na minha visão grave. Por quê? Porque eu tiro do juiz a escolha do perito, eu não sei qual o critério que está acontecendo, é simplesmente assim, ó, quem cobrar, o que der mais margem de lucro para a plataforma é quem ela vai colocar como perito. Ela não garante esse trabalho também, entendeu? Ela não garante esse trabalho também e complicadíssimo. Vamos terminar aqui a leitura, Então, ó, cadê? Reflexo de qualidade, tá? Isso faz com que o ato da nomeação, que é uma prerrogativa, acho que a gente já leu, né? Não sendo perito dos juízes, estaria... Tá, a gente já leu. Nessa circunstância, a qualidade e, por que não dizer, a confiabilidade da perícia ficaria seriamente comprometida, especificamente quanto a esse ponto. A falta de confiabilidade também pode gerar um alongamento do processo. Imagina a situação. O cara foi nomeado, ele está lá cadastrado nessa plataforma. A plataforma foi nomeada. Aí passou para ele. Em tese, a plataforma está tá ali exposta, né? Só que tá com dela na reta, para ser bem aberto mesmo, assim. Tá com dela na reta também. Só que entenda que qualquer atividade profissional é o cara que está assinando ali que vai ser o responsável. Agora imagina que esse cara foi lá, aceitou o trabalho, recebeu os primeiros 50% e foi embora. Desse país para outro, desse plano para outro plano. E aí? E a resposta à impugnação? E o esclarecimento adicional? E se essa perícia foi invalidada? Como que fica? Entendeu? Essa situação. Então, é importante. E outra. E esse cara, lembra que o artigo 158 traz lá, ó, que o perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas, ele ficará inabilitado para atuar em outras perícias de 2 a 5 anos, além de responder às sanções perante o seu Conselho de Fiscalização Profissional. E aí? E nesse caso? De quem que é a responsabilidade? Edilson era do perito lá da ponta, mas não foi nomeado o perito pessoa física, foi nomeado a empresa lá, a intermediadora, a Uber das perícias, entendeu? Preocupante, muito interessante esse artigo dos colegas aqui, ó. Quando o juízo indica um perito, transforma-o em sua longa manus. Essa é uma ideia, enfim, é uma ideia que existia, a extensão da sua mão. Significa dizer que o perito confiado atua em seu mister com o poder que lhe foi atribuído o juiz. É por isso que o pressuposto da confiabilidade, quando a nomeação, é essencial. Sem ela, o juiz pensará 2 vezes antes de ratificar os resultados obtidos. Isso aqui é uma visão mais CPC 73 dos colegas aqui. Antigamente,
Só para esclarecer você aqui. Antigamente, existia sim a situação do perito ser amigo do juiz, do perito ter um contato mais próximo com o juiz, do juiz estar buscando a opinião técnica do perito. Só que o CPC 2015, ele falou o seguinte, não, cara, fez bagunça demais, esse negócio de tá virando bagunça. Então vamos organizar o seguinte, olha, eu não quero a opinião do perito mais, eu quero análise técnica ou científica e conclusões técnicas ou científicas. Tanto que o perito tem que apresentar como que ele chegou àquele resultado. Não é simplesmente, eu cheguei nesse resultado. Não, não é opinião mais. É análise técnico-científica e mostrando como que ele chegou àquele resultado e como que ele chegou àquelas conclusões. Então, esse pressuposto da confiabilidade do juiz no perito ainda é necessário que tenha uma certa confiabilidade, mas não tem mais aquela relação tão próxima, entendeu? Aquela relação de proximidade, de amizade, não é mais tão forte. Da mesma forma, não é mais tão forte o simples fato de o perito falou, é isso que é verdade. Não. O perito falou, vai abrir para as partes fazerem impugnação e, por vezes, o assistente técnico vai mostrar que o perito pisou na bola, como pisa muito na bola. E, consequentemente, aí substitui o perito ou o próprio juiz pode olhar e falar, não, a decisão, esse laudo extrajudicial aqui está mais bem fundamentado do que o laudo judicial em si. Eu vou seguir o laudo extrajudicial, por quê? Porque ele segue o princípio do livre convencimento motivado, ou seja, qualquer meio de prova, inclusive os pareceres técnicos, pode ser utilizado para fundamentar a decisão que o juiz vai tomar. E por formar livremente o seu convencimento, fundamentando suas conclusões para decidir, nada impede que sejam realizadas novas perícias, apenas para confirmar o resultado dúbio da primeira. Isso aqui é muito mais comum na área de engenharia, eu estou vendo que o colega é engenheiro, acontece muito mais na área de engenharia essa questão de pegar uma segunda perícia para confirmar a primeira. Aqui nós, entre os contadores, administradores, economistas e até os advogados que atuam lá na grafotecnia, é menos, isso acontece bem menos. É meio que assim, se houver uma segunda perícia, o perito acha que é porque ele fez errado. Não, não quer dizer que você fez errado. Talvez você tenha feito errado. Mas, se você tiver seguido a metodologia, se você tiver chegado, demonstrado como você chegou às conclusões, tá tranquilo. Por quê? Porque na hora que a outra pessoa for fazer seguindo a mesma metodologia sua, ela vai chegar no mesmo resultado. Não tem problema nenhum. Não pode é você querer esticar as coisas, querer colocar coisas que não existem e tudo mais. Vamos lá. Vê-se que o advogado, ao delegar a plataforma, vê-se que o ato de delegar a plataforma à escolha do perito, além de não previsto no Código de Processo Civil, pode acarretar problemas de qualidade e ainda atrapalhar a solução célere e eficaz do processo. Diante de todos esses problemas, em última instância, o resultado de uma indicação pericial sem confiança é a extensão da ausência de confiança dos litigantes no próprio Poder Judiciário. Forte essa expressão. Eu concordo. Se bagunçou, né? Como que eu vou confiar no Poder Judiciário que está deixando a coisa correr de qualquer jeito? Muito bom. Não se ignora que com o aumento considerado dos litígios em curso, isso tem aumentado muito os litígios, e principalmente os litígios que precisam de perícia, ou seja, a atuação como perito judicial tem crescido muito nos últimos anos. Em última instância, não se ignora que, com o aumento considerado dos litígios em curso, o uso de tecnologias e inovações sirva também para a busca de efetividade na prestação judicial. De igual forma, não é ilícito empreender e explorar nichos de mercado para trazer soluções inovadoras a problemas recorrentes. O impasse se dá quando tais inovações debilitam a ordem jurídica e não se alinham aos pressupostos básicos do processo civil e, por que não, do próprio sistema jurídico brasileiro. Não pode se esquecer nunca que, especialmente para temas sensíveis, como é o caso da justiça, todo cuidado é pouco. Eu concordo integralmente com o pessoal que mandou para mim esse link, obrigado, viu? Eu concordo integralmente com o que foi apresentado pelo colega aqui. Essa situação das plataformas é uma novidade para mim. Na verdade, eu já tinha uma noção do que estava acontecendo aí, porque a gente acaba tendo contato com peritos do país como um todo, mas essa denúncia, que isso aqui é quase uma denúncia, é muito importante porque realmente se torna extremamente perigoso e complexo uma situação como essa. O Flávio Figueiredo é engenheiro civil e o Leonardo Castro é advogado especializado em direito processual civil, acertaram em muito e eu vou falar para vocês. Na minha visão, nem as empresas deveriam estar lá atuando como perito, porque, na minha visão, é uma atividade personalíssima, é uma atividade do profissional em si, ele que tem que fazer. Mas o que a gente tem visto é os tribunais de justiça lançaram editais permitindo pessoas jurídicas entrando, os juízes
às vezes, por problemas que eles já passaram com outros peritos não qualificados, acham que nomeando uma pessoa jurídica isso pode facilitar no trabalho dele, e aí vive essa situação. Não estou falando contra a inovação, não estou falando contra é porque você está com medo da... Não, não estou falando contra a inovação. O que eu estou falando é que, da mesma forma que os colegas não falaram, o que eu estou falando é que, cara, na hora que eu coloco uma plataforma que ela apresenta lá com o nome de fantasia, e eu não sei quem são os profissionais que estão ali dentro dela, que eu não sei como que esses caras são escolhidos, não sei a qualidade do trabalho deles, não sei se esses caras efetivamente sabem fazer o trabalho. E, principalmente, eu não sei se a escolha se deu pelo aquele que pagou mais para a plataforma, a gente perde a garantia que o trabalho do perito está sendo imparcial. Houve uma discussão no passado, e até pouco tempo, até bem pouco tempo, a gente já tinha essa discussão sobre os peritos lá na perícia trabalhista, se poderia haver uma situação em que o perito preferisse que o resultado da perícia fosse benéfico para o requerente, né, para o reclamante e não para o reclamado. Por quê? Porque o reclamado seria o responsável por pagar isso, já que havia uma mudança aí nos incentivos. O que a gente precisa? Eu preciso de profissionais que estejam qualificados, profissionais que sejam capacitados, profissionais que estejam efetivamente interessados em colaborar com a justiça, colocando esses seus conhecimentos à disposição do Poder Judiciário. Se cria uma situação como essa, onde eu tenho um nome de fantasia e ali dentro estão vários peritos e às vezes os colegas não colocaram aqui no negócio, mas quem garante que o cara que fez a proposta de honorários é o mesmo que vai fazer o trabalho, a resposta aos quesitos, a formatação, os cálculos em si, entendeu? Quem garante que não está havendo ali uma divisão do processo ali dentro, entendeu? Em várias partes, e cada um recebe um pedacinho ali e ninguém sabe efetivamente o que aconteceu, prejudicando a qualidade do serviço que vai ser apresentado, prejudicando a confiabilidade do perito no trabalho do juiz, no trabalho do perito, e também prejudicando a confiabilidade da sociedade no serviço que está sendo entregue pelo Poder Judiciário. Obrigado, pessoal, que mandou esse vídeo. Se você quer me ver reagindo a outras notícias, manda aqui embaixo, e manda aqui embaixo também o que você achou desse vídeo ou sugestões de outros temas. Um grande abraço para vocês. Me diz se você concorda, se você não concorda, e a gente se vê em um outro vídeo. Até breve. Tchau.